Olá! Bem, hoje vamos entrar num território que é, ao mesmo tempo, muito íntimo e, convenhamos, um bocado desconfortável. Vamos falar sobre aquelas verdades silenciosas que moram dentro de muitas relações. São aqueles pensamentos que preferimos deixar no escuro, as conversas que nunca chegam a acontecer, mas que mesmo assim estão lá, a moldar o nosso dia-a-dia. E começamos logo assim com esta pergunta. É daquelas que nos atingem em cheio e nos obriga a parar para pensar, não é? E se a nossa história não for bem uma de escolha, mas mais uma de circunstância? É um ponto de partida forte e é a partir daqui que vamos desenvolver o nosso raciocínio. Então, se esta dúvida existe, por que é que tantas vezes fica? A resposta pode muito bem estar aqui, na conveniência da rotina. Aquele conforto do que já conhecemos, do que é familiar, que, se andarmos por isso, se pode transformar numa espécie de prisão dourada. Amor é presença, é escolha, é alegria. Hábito é ausência disfarçada, é inércia, é o suficiente. E quando pomos as coisas lado a lado, a diferença torna-se gritante. De um lado, temos uma relação que se vive ativamente. Do outro, uma relação em que simplesmente se continua. E isto leva-nos talvez ao paradoxo mais doloroso de todos, a solidão a dois, a sensação de vazio mesmo quando há alguém ao nosso lado. É um tipo de silêncio que, acreditem, faz mais barulho do que qualquer discussão. Esta solidão, claro, nasce daquilo que não se diz. E é aqui que chegamos ao coração do problema, os tabus. Todas aquelas verdades que sentimos, que pensamos, mas que enterramos bem fundo por medo do que pode acontecer se vierem à superfície. Esta frase prepara-nos. Estamos a entrar num espaço muito pessoal e que, para muita gente, é genuinamente assustador. É preciso coragem para admitir estes pensamentos, porque significa admitir que, talvez, a história que contamos a nós próprios não seja a verdade completa. E aqui estão eles, sem filtros. A traição que só existe na nossa mente. O desejo que simplesmente se apagou. Aquele alívio secreto quando finalmente estamos a sós. A performance de fingir prazer, fingir amor, fingir que está tudo bem. E talvez o mais pesado de todos, o arrependimento silencioso de uma escolha feita há muito tempo. São pensamentos quase universais, mas que são vividos quase sempre em absoluto segredo. Claro que guardar tudo isto tem um preço emocional, psicológico e até físico. O silêncio nunca é uma coisa neutra. Ele pesa e muitas vezes ele adoece. O custo deste silêncio é-nos apresentado quase como um diálogo. A primeira voz, a masculina, lança o aviso, com uma certa gravidade. O que não se diz, adoece. E a resposta vem logo a seguir, com a voz feminina a mostrar o outro lado da moeda. E o que se diz, mesmo que doa, liberta. E aqui está o grande dilema, não está? A dor aguda e momentânea da verdade contra a doença crónica e silenciosa do não dito. E isto explica na perfeição o custo diário disto tudo. Quando se está só, a dor é honesta, é nossa. A dois, a dor exige uma performance constante. É preciso montar um teatro de normalidade, que dia após dia nos vai esgotando a alma. É este fingimento que adoece. Mas e há um mas? Se o silêncio adoece, a verdade pode ser o antídoto. A libertação não passa necessariamente por tomar decisões radicais. Passa por um primeiro passo que é ao mesmo tempo muito simples e incrivelmente difícil: ser honesto connosco. E este ponto é absolutamente crucial. Não se trata de agir logo. O primeiro passo para a liberdade é apenas olhar. É admitir para nós próprios: ok, é isto que eu sinto. Sem julgamentos, sem pânico. Simplesmente reconhecer. E a sensação disto é descrita de uma forma muito sensorial. Imaginem, é como abrir uma janela num quarto que esteve fechado durante demasiado tempo. Aquela primeira lufada de ar fresco. É isso. É o primeiro contacto com a verdade, depois de se sentir a sufocar. E depois do ar vem o calor. A segunda imagem é essa mesma, a do sol na pele depois de um inverno que parecia não ter fim. É um paradoxo interessante, não é? Encarar uma verdade que pode ser fria e dura, mas que, na realidade, nos pode devolver o calor e a sensação de estarmos, outra vez, vivos. Ok, olhar soa muito bem, mas como é que se faz isso na prática? A análise que estamos a seguir sugere uma ferramenta concreta. Algo privado, mas muito poderoso para dar início a este processo. O exercício é simples, mas pode ser muito profundo. Primeiro passo, dar um nome ao tabu, àquele medo maior, escrevê-lo no papel. Segundo, pensar no custo do silêncio. O que é que se está a perder todos os dias por não se falar nisto? Paz, intimidade, energia? E por fim, o passo final, visualizar o que se poderia ganhar. O que é que se poderia reconquistar ao enfrentar isto? Liberdade, honestidade? Talvez uma hipótese real de mudança?
E se ainda resta alguma dúvida sobre a urgência de olhar para dentro, fica este lembrete importante. O corpo não mente. Quando a boca se cala, o corpo começa a falar ou a gritar. A insônia, a ansiedade, aquelas dores que não têm explicação médica, são, muitas vezes, apenas os nossos tabus a transformarem-se em sintomas, a pedirem para ser ouvidos. E terminamos exatamente onde começamos, com a pergunta final que esta reflexão nos deixa. A ideia não é ter uma resposta imediata, é uma pergunta para ficar a ecoar, um convite a uma conversa honesta, nem que seja para começar apenas connosco próprios.